Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Olá, meus amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Muito obrigado por estarem comigo, espero que vocês estejam bem. Terça-feira, 24 de março de 2026. Antes de falarmos sobre o que está acontecendo neste mundo louco, quero começar lendo algumas escrituras. Vou começar no Salmo 87, versículos 1 a 3. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Vamos para o Salmo 132, versículos 13 e 14. Porque o Senhor escolheu Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Vamos para Hebreus 12, versículo 22. Mas vós chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos. Não são lindas essas palavras? Vamos para Isaías 35, versículo 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Com cânticos e alegria eterna sobre suas cabeças, eles alcançarão alegria e felicidade, e a tristeza e o suspiro fugirão. Joel, capítulo 3, versículo 16. O Senhor também rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será a esperança do seu povo e a força dos filhos de Israel. Vamos fazer mais algumas, vamos fazer mais duas. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Digam um amém, obrigado. Eu ouvi isso em Romanos 11, versículos 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo uma oliveira brava, foi enxertado entre eles, e com ele se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Amém, belas escrituras. Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem. É um mundo louco em que estamos vivendo. E eu vou falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no Oriente Médio hoje e depois vou compartilhar o Evangelho. E então seguiremos em frente, começando por aqui. O Times of Israel, ataque de míssil iraniano atinge Tel Aviv. Isso aconteceu na noite passada. O ataque a Tel Aviv foi uma de várias rajadas disparadas do Irã contra Israel durante a noite, de segunda para terça-feira de manhã, atingindo o norte, sul e centro de Israel. Milhões correram repetidas vezes para abrigos antiaéreos. Uma pessoa ficou levemente ferida em um subúrbio de Haifa, em Tel Aviv, segundo paramédicos. Eles atenderam as 4 pessoas no local do impacto do míssil balístico iraniano, mas nenhuma precisou ser hospitalizada. E mais uma vez disseram que houve 6 pessoas levemente feridas, já que esse impacto foi em um prédio de 4 andares em Tel Aviv. Você vê o vídeo do prédio e é um milagre que só 6 pessoas tenham se ferido levemente. Nenhuma precisou de hospital. Estamos vendo milagres acontecendo bem ali no meio de Israel. Outro lançamento, isso foi bem antes de eu começar a gravar, outro lançamento do Irã indo em direção ao sul de Israel, isso foi bem antes de eu começar a gravar. Então, não tenho certeza se eles derrubaram aquele do céu ou se ele caiu ali, mas o que mais? O Wall Street Journal divulgou nesta manhã relatos de que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão se preparando para se juntar oficialmente aos Estados Unidos e Israel na luta contra o Irã. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos podem estar se unindo. Você sabe, estamos vivendo tempos difíceis enquanto aguardamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores arrebatar sua igreja em um arrebatamento pré-tribulacional. Eu olho para cima todos os dias, porque Israel está cercado por seus inimigos. Se você não percebeu, é isso. A agência de notícias Fars do Irã informou que 2 locais de infraestrutura de energia no Irã foram alvo em Isfahan e Karamshar, em meio a ataques contínuos da coalizão Estados Unidos, Israel em Isfahan. Um prédio da administração de gás e uma estação de redução de pressão na rua Kevis foram atingidos.
causando danos a partes das instalações e residências próximas. Ao mesmo tempo, relatos indicam que um gasoduto conectado à usina de Karamshar também foi alvo. Segundo o governador de Karamshar, um projétil atingiu uma área fora do perímetro do posto de gasolina e não houve registro de vítimas. Mas a liderança, de acordo com o IRGC, decidiu responder a todas as usinas de energia em Israel e nos países do Golfo. Após esse ataque às instalações de energia em Isfahan e Karamshar, de acordo com um alto funcionário americano, a pausa e os ataques ao Irã se aplicam apenas às instalações de energia. Israel não participou das negociações com o Irã. Tem essa coisa indo e voltando, indo e voltando. O presidente Trump diz, estou negociando com o Irã, e o Irã diz, não, ele não está. Ele está mentindo para salvar a indústria do petróleo. E nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Eu sei que o Irã não vai dizer publicamente, sim, estamos negociando neste momento. Então eu não sei exatamente o que está acontecendo. O tempo vai dizer, certo? Documentos internos compartilharam isso de acordo com relatos da Bloomberg. O Paquistão está fazendo um esforço para mediar negociações para acabar com a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, com seu poderoso chefe do exército mantendo conversas com o presidente Donald Trump para encontrar uma solução para o conflito, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Ontem à noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez esta declaração, abre aspas, mais cedo hoje conversei com nosso amigo, o presidente Trump. O presidente Trump acredita que há uma oportunidade de aproveitar as conquistas extraordinárias que alcançamos junto com as Forças Armadas dos Estados Unidos para alcançar os objetivos da guerra, por meio de um acordo que protegerá nossos interesses vitais. Ao mesmo tempo, continuamos atacando tanto no Irã quanto no Líbano. Estamos destruindo o programa de mísseis e o programa nuclear, e seguimos desferindo golpes severos contra o Hezbollah. E eles fazem isso. Porque, cara, eu já vi um monte de vídeos de bombas explodindo no Líbano. Voltando à citação dele, há poucos dias eliminamos mais 2 cientistas nucleares e ainda estamos ativos. Vamos proteger nossos interesses vitais em todas as circunstâncias. Fim da citação. Tá aí. O que mais temos aqui? Hoje, Israel compartilhou isso no Telegram. Eles estão desesperados. O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, disse à mídia opositora iraniana que o regime de Teherã está cada vez mais desesperado. Ele apontou alguns indicadores de que as forças do regime estão incapazes ou não querem arriscar lançar grandes rajadas de mísseis ou drones. É sempre 1 ou 2 de cada vez. Além disso, as forças do regime passaram a atacar deliberadamente civis em Israel e nos Estados Árabes vizinhos no Golfo. Cooper disse que o fim do regime está se aproximando e que em breve haverá um sinal claro para o povo do Irã se levantar e tomar o futuro em suas próprias mãos. Vamos ver onde isso vai dar. Israel também disse isso hoje. Autoridades americanas e iranianas devem se reunir no Paquistão esta semana para discutir um acordo para acabar com a guerra. O lado iraniano estaria sendo liderado pelo presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Quem, Trump? Que nome, hein? Quem? Trump, sem citar nomes, descreveu como razoável e respeitável. Desde a eliminação de Khomeini e Ali Larijani, Ghalibaf tem sido a voz iraniana mais hostil, tanto contra os Estados Unidos quanto contra Israel. E é com esse que supostamente vamos conversar, diz o presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf. Não há conversas entre o Irã e os Estados Unidos e não haverá. E se houver, será nos termos do Irã. Então ele está dizendo que, por enquanto, não estamos conversando. Segundo Trump, os iranianos estão recuando e buscando um acordo que seria admitir derrota ou rendição. Mas, de acordo com os iranianos, Trump está mentindo numa tentativa de manipular a situação e os mercados. O tempo sempre resolve esse tipo de coisa, então vamos ver onde isso vai dar. Ontem, o presidente Trump disse que os Estados Unidos vão continuar bombardeando se as negociações com o Irã fracassarem. Ele disse que a mudança de regime está em andamento no Irã. E novamente, Turquia, Egito e Paquistão têm trocado mensagens. Eles estão dizendo entre os Estados Unidos e o Irã, de acordo com a Axios, em um esforço para diminuir a tensão, é isso que eles estão dizendo. Não sei, eu não sei.
Esquilo lá fora, esquilo na frente do carro. O presidente Trump disse que o Irã concordou em desistir das armas nucleares. Há muitos pontos de acordo. Eu e o próximo deles, ele disse, eu e o próximo líder deles vamos administrar o Estreito de Hormuz juntos. Comentário interessante aí. E então, Amir Sarfati compartilhou isso no Telegram. Ele disse que o regime iraniano não só nega oficialmente as afirmações de Trump, mas também afirma que não está desistindo. O Ministério das Relações Exteriores do Irã fez uma negação oficial e clara. Não há negociações diretas ou indiretas entre Teherã e Washington, e a declaração de Trump faz parte de uma propaganda, esforços para baixar os preços da energia e ganhar tempo para implementar planos militares. Pode ser, talvez não, vamos saber. O Irã mantém sua posição absoluta de não negociar antes de alcançar seus objetivos de guerra, incluindo a interrupção dos ataques americano-israelenses, o recebimento de compensação financeira e o compromisso de nunca mais atacar o Irã. Ao contrário das palavras do presidente Trump, não há mudança na posição em relação ao Estreito de Hormuz ou ao direito do Irã de enriquecer urânio para fins pacíficos. É uma bagunça total, uma bagunça, não é? É uma bagunça, sabe? O senhor está no controle e ele não está nem um pouco abalado, nem mesmo um pouco. Então talvez pause o vídeo agora e vá pegar um lanche pra gente, isso seria apreciado, e depois volte. Isso ocorreu no início da noite, horário do Oriente Médio. A Força Aérea dos Estados Unidos atacou um local subterrâneo de enriquecimento de urânio da Guarda Revolucionária Iraniana em Bushehr. Isso é interessante. Relatórios dizem que a instalação foi totalmente destruída. A BRICS News compartilhou hoje cedo que um oficial do Programa Mundial de Alimentos da ONU alerta: 45 milhões de pessoas correm risco de fome se a guerra continuar. É porque estamos vendo sombras que estão levando à tribulação de 7 anos, não tenho dúvida disso. Por isso, seguimos olhando para Jesus e mantemos nossos olhos nele, pois ele não se preocupa. Novamente, pouco antes de eu gravar, o presidente das Filipinas, Marcos, declara a emergência nacional de energia. Isso foi anunciado bem antes de eu apertar o botão de gravar. O Insider Paper compartilhou isso. O ministro da Defesa de Israel, Katz, disse nesta terça-feira, ele disse hoje que o exército vai assumir o controle do sul do Líbano. Até o rio Litani tudo, abre aspas. As 5 pontes sobre o rio Litani, usadas pelo Hezbollah para a passagem de terroristas e armas, foram destruídas. E as FDI vão controlar o restante das pontes e a zona de segurança até o rio Litani, disse ele, durante uma visita ao Centro de Comando Militar em Israel. Então isso também está acontecendo. Jatos israelenses bombardearam alvos do Hezbollah durante a noite, destruindo a sede da força de elite Radwan e a base de inteligência em Beirute. Eu vi muitos vídeos desses ataques ao Líbano, ataques muito sérios. Precisamos focar um pouco em Kim Jong-un, pois há muito acontecendo no Oriente Médio. Ele está ficando irritado e tenho 2 anúncios curtos dele. Kim Jong-un, da Coreia do Norte, diz que os Estados Unidos são um estado terrorista. É só isso? Ele não é criativo, mas precisamos dar atenção a ele. Ele também disse que declara oficialmente a Coreia do Sul como a nação mais hostil. Cara, pelo menos se você vai fazer um anúncio, faz algo novo. Você fala essas coisas faz tempo, mas aí conseguiu sua atenção. Agora vai lá pegar um donut, tá tudo certo. Só tô brincando. Eu gosto de zoar ele, mas ele precisa de Jesus. O cara precisa de Jesus. O que mais? E aí? Teve uma explosão terrível ontem no Texas. Valero fecha refinaria no Texas após explosão atingir unidade de diesel. A Valero Energy Corp fechou sua refinaria de petróleo de 380 mil barris por dia em Port Arthur, Texas. Após explosão e incêndio em unidade de hidrotratamento de diesel, pessoas familiarizadas com as operações da planta disseram na segunda-feira que a causa da explosão na unidade de hidrotratamento de diesel de 47 mil barris por dia, 243, não estava clara. A explosão foi ouvida a 18 quilômetros de distância. Sei que alguns comentaram sobre terem ouvido, então espero que estejam bem e nos contem o que está acontecendo aí. Quero comentar sobre uma postagem que Bubba, do Bubba News, compartilhou no Telegram. Ele disse: "Você já se perguntou por que Lúcifer odeia tanto Israel? Existe uma inimizade eterna, um ódio eterno contra o povo judeu mencionado em Ezequiel 25:15
e Ezequiel 35:5 pelos inimigos de Israel. Satanás odeia os judeus intensamente. Por quê? Porque Deus os escolheu como sua testemunha para o mundo. Em segundo lugar, através deles, Deus deu ao mundo a Bíblia. Em terceiro lugar, através deles, Deus deu ao mundo o Messias. Em quarto lugar, Deus prometeu que salvará um grande remanescente deles. E em quinto lugar, Deus prometeu que através desse remanescente, ele abençoará todas as nações do mundo. Deus vai restaurar, purificar e perdoar Israel. Jeremias 33, do versículo 7 ao 9, mas Satanás quer impedir as promessas de Yahweh. Esse é realmente um comentário muito importante, foi muito bom, Buba. Obrigado por isso e por ser uma mensagem tão importante para as pessoas ouvirem nestes últimos dias. Quando o mundo está ficando um pouco louco contra Israel e muitos crentes estão se voltando contra Israel, é só que eu acho que eles não leem a palavra de Deus. É tudo o que posso dizer, é isso que parece para mim. Calor recorde avança para o leste, com previsão de mais de 200 novos recordes de temperatura máxima nos Estados Unidos. Está previsto que o calor recorde persista em partes do oeste e centro dos Estados Unidos até 25 de março, é amanhã. Mais de 200 recordes diários de temperatura máxima podem ser registrados com temperaturas acima do normal, se espalhando do oeste para as planícies centrais e do sul. Há uma previsão de tempestade severa para 26 de março, cobrindo áreas do nordeste do Missouri até o oeste e norte de Ohio. Então, muito tempo quente, muito calor por aqui, ainda está meio frio com terremotos. Nas últimas 24 horas, houve 53 acima de 4.0, houve 20 acima de 5.0, houve 1 acima de 6.0 e houve 1 acima de 7.0. Muitos terremotos nas últimas 24 horas, tudo bem? Que tal irmos para o mundo dos palhaços? Vamos. Vamos nessa. A mudança climática está alimentando uma crise de inatividade física. Tudo bem? O aumento das temperaturas causado pela mudança climática provavelmente levará a altos níveis de inatividade física no futuro, o que pode ter implicações significativas para a saúde pública. A tribulação de 7 anos será intensa, e não creio que muitos sairão para correr nesse calor. O calor leva à desidratação, exaustão e, no geral, a condições inóspitas. Regiões com menos ar-condicionado e instalações de resfriamento vão ter a maior redução de atividade, mas sem intervenção, mais lugares serão afetados. O calor pode dificultar atividades como correr ao ar livre ou caminhar ao trabalho, sobretudo em locais sem adaptação eficaz, como sombra ou pavimentação fria. Então eles estão dizendo que é o aquecimento global que está causando a inatividade. É por isso que não tem mais crianças brincando lá fora. Então não tem nada a ver com esses celulares ou videogames. São os dias quentes. Isso é o mundo dos palhaços. Caso você esteja se perguntando de onde acabamos de sair do mundo dos palhaços. Ai meu Deus, Senhor, venha nos buscar, estamos prontos. Quem está pronto, mostra as mãos, certo? Vamos ler alguns comentários do dia, certo? Anita, não consigo contar quantas vezes por dia eu digo, vem, Senhor Jesus. Bem, você está em boa companhia, Anita. Eu sei que muitos de nós estamos dizendo isso inúmeras vezes por dia, já que estamos vivendo em um mundo maluco, certo? É maluco? Ou sou só eu? Talvez eu seja o maluco? Acho que não. Incrível, Grace Ranch disse. Feliz aniversário. Espero que você tenha um dia abençoado. Tom, espero que esteja fazendo o bolo dela, pois ontem foi aniversário da minha esposa e centenas comentaram desejando parabéns. E ela disse, obrigada, foram gentis e legais. Tivemos um ótimo dia e comi muito bolo, até demais. Estou sofrendo um pouco porque fazia tempo que não comia bolo. Isso meio que piorou minhas doenças hoje de manhã, mas estou bem, estou aqui. E aquele bolo estava bom, tinha cobertura rosa, sabe? Estava bom de qualquer jeito, mas obrigado pela sua gentileza ontem, Paulo. Imagine um número ainda maior de nações vindo contra Israel e os Estados Unidos não defendendo Israel. É assim que será a guerra de Ezequiel 38, mas Deus, amém, irmão. É, isso mesmo, eles vão estar sozinhos nessa. Alisson, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Confia a guarda da sua alma a Ele. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Amém, Alisson. Obrigado. Ele é.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Vamos falar do Evangelho em 1 ou 2 minutos. Vamos fazer mais um comentário. Beverly, eu posso sentir a ansiedade dos meus entes queridos que estão cegos para a verdade. Quando eu não reflito os medos deles, a raiva deles se volta contra mim. Como você não está bravo com o Trump, ou bravo com Israel, ou bravo com o Irã? Então eu posso lembrá-los de que a minha paz não depende do mundo. A minha paz cobre o ontem, o hoje, e é eterna. Eu oro para que eu possa refletir o amor e a paz de Deus que só podem vir do meu Pai. Esse é um comentário lindo, Beverly. Isso é lindo. Testemunhe para os seus familiares de verdade, porque um dia, quando você desaparecer, se eles não pertencem ao Senhor, eles vão saber para onde você foi e vão se lembrar daquela paz que você sentiu durante esses tempos difíceis. Glória a Deus. Jay Strunton, é de partir o coração ver tantas pessoas sem noção da verdade que nós somos. Ultimamente, muitos cristãos têm se voltado contra Israel. Será que essas pessoas simplesmente pararam de ler a Bíblia? Acho que sim, não deveríamos nos surpreender, pois a Bíblia já alertou sobre esses dias sombrios. Só não imaginei que veria isso. Vamos voar em breve. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Jay Strom. Amém. Vamos fazer mais um comentário. SS é o nome da conta, só a letra S. Obrigado, Tom. Todo dia acordo pensando se esse será o dia em que nosso Senhor virá. Mas mesmo que não seja, isso significa que temos mais um dia para vigiar e mais um dia para contar aos outros sobre Jesus. Eu tive a música. Em breve, muito em breve, nós vamos ver o Rei. Essa música não sai da minha cabeça. Hoje, que dia glorioso será esse? Amém, amém. Você está certo. Será um dia glorioso. E nós estamos na estação, sabemos que estamos na estação, sabe? Nós nos reunimos aqui todos os dias ao vermos esse dia se aproximando e sabemos que Jesus está vindo em breve para nos levar para casa. Todos os sinais estão presentes, tudo alinhado e a tecnologia pronta para a tribulação de 7 anos. Estamos apenas esperando pelo Deus Altíssimo e sabe de uma coisa, Jesus virá e Ele vai nos levar para casa. E eu tenho isso no meu coração. Isso toca meu coração por quem não conhece o Senhor e sei que alguns assistem a esses vídeos. Sempre compartilhe o Evangelho ao final do vídeo porque não quero que ninguém fique para trás. E como eu sempre digo, você não tem a promessa do seu próximo fôlego aqui hoje, de qualquer forma. E eu não quero que ninguém vá para algum lugar hoje que não seja com Jesus, então eu compartilho o Evangelho, as boas novas. É uma notícia fenomenal que o Deus Altíssimo amou tanto o mundo que ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma paráfrase simples de João 3,16. Mas Jesus veio por vontade própria, deixando um trono no céu para nascer aqui de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Por que Jesus veio? Ele veio aqui para nos resgatar através do seu sangue, que é o sangue de Deus. Porque nós temos um problema chamado pecado, essa palavrinha de 3 letras, pecado. Todos nós somos pecadores. Todos carecemos da glória de Deus, erramos o alvo e não conseguimos simplesmente. Deus tem esse padrão de perfeição que nós não conseguimos alcançar, nós ficamos aquém dele. Precisamos de um Salvador, e todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, mostrando ao mundo essa necessidade. Eu vou providenciar um. E o Deus Altíssimo fez isso. Ele providenciou Jesus que andou por este mundo, e o desempenho dele foi perfeito. Ele cumpriu a lei completamente. E Jesus veio aqui para nos resgatar através do seu sangue. Ele veio aqui para morrer. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado, de acordo com Hebreus 9:22. O sangue precisava ser derramado, por isso Jesus veio. É a história de amor mais bonita, e eu sei que é algo forte porque envolve sangue, mas é a história de amor mais bonita. Que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores deixaria o céu para vir aqui, ser pregado numa cruz e derramar aquele sangue. E então ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E esse é o Evangelho, as boas novas. Jesus pagou pelos seus pecados e pelos meus pecados com o seu sangue porque ele quer passar a eternidade conosco. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é admitir que é um pecador. Você precisa entender que é um pecador que precisa de pagamento pelos seus pecados, certo? Você diz a Jesus, admito que sou pecador, penso coisas estranhas, já fiz coisas das quais me envergonho. Agora entendo que o Senhor derramou esse sangue para me lavar e me deixar branco como a neve.
Então tenho fé que isso vai funcionar. Todo o meu problema com o pecado, passado, presente e futuro, será removido de mim, tão longe quanto o leste do oeste. Jesus, creio que o Senhor foi crucificado, derramou sangue, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Preciso de um Salvador. Agora vejo que o Senhor é o único e verdadeiro Salvador. Ele é meu ingresso para o céu por tudo o que fez. Por isso deixo minha incredulidade para crer. Isso se chama arrependimento. É uma mudança de 180 graus da incredulidade no Filho unigênito de Deus para a fé em Jesus. E quando você faz isso, você crê no sangue poderoso e na obra consumada de Jesus. Nesse exato momento você nasce de novo, porque Deus colocará o Espírito Santo em você. Você será salvo. Você terá uma nova vida, será uma nova criação em Cristo, Jesus. Você consegue imaginar, sabe, tudo o que é preciso é entender que você precisa de um pagamento pelos seus pecados e crer no que Jesus fez por você. Ao fazer isso, você está salvo e selado até o dia da redenção. Ele não deixará você sair da mão dele. E se o arrebatamento acontecer hoje, você vai para casa com Jesus e seus irmãos e irmãs. E se o arrebatamento não for hoje e Deus levar sua vida agora, você estará com Jesus. É incrível, não sei quem ouviria isso e diria que não quer. Mas sabe, larga é a porta para a destruição? Eu sempre digo, acho que se 100 pessoas ouvissem isso e não fossem salvas, acho que 97 delas diriam, não, não, obrigado, não, sabe? Sinceramente, se existe um céu, eu sou uma pessoa boa e Deus vai me deixar entrar. Não, 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 não. Por que ele enviaria Jesus para uma cruz sangrenta se ele simplesmente deixaria você entrar só porque você é bom o suficiente? Nenhum de nós é bom, nenhum só. Não, nós precisamos desse resgate e Jesus providenciou esse resgate. Então não rejeite esse pagamento de sangue que foi feito para te salvar. Isso é importante porque se você continuar adiando e dizendo, não preciso disso, estou bem. No dia do julgamento, você pode ficar em pé ou ajoelhado diante de Jesus que dirá, afaste-se de mim, nunca te conheci. Isso é assustador. Eu não quero que ninguém ouça essas palavras da boca do autor da vida, Jesus, Yeshua, Hamashiach, o Messias. É isso que eu tinha para vocês hoje. Hoje de manhã, durante minha oração, orei por cada pessoa que visse este vídeo. Portanto, você foi alvo de uma oração. Se não formos arrebatados hoje, que seria um ótimo dia para isso, espero ver vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.